Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um MedBoxCast, o maior podcast do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre como aumentar suas chances de ir muito bem na prova. Um tema que eu adoro falar, a Thames nem se fala, e a gente trouxe duas convidadas muito especiais que também adoram falar sobre o tema. Então esse episódio deve durar umas 5 horas, né, Thames? Nossa, eu tô muito animada. E eu tô muito animada, sabe por quê? Porque você falando sobre isso com propriedade é inédito. Inédito. É inédito. Você acabou de passar por um processo de estudos para a prova de título, então agora você tá com muito repertório para falar sobre isso. E até então a pessoa com mais repertório para falar sobre isso era eu. É verdade. Agora eu vou ter que aprender mais sobre finanças pra gente se igualar no repertório, entendeu? Muito bom, gostei dessa. Ela tá falando isso porque a gente gravou um podcast que, inclusive, eu acho que é o segundo podcast mais ouvido nosso, que é como... Existe jeito certo de estudar, o título dele. Existe jeito certo de estudar. E foi um estouro, vocês amaram. E eu fiquei de espectador. O que essa menina ensinou nesse podcast foi impressionante. Então, esse eu vou falar um pouquinho mais, tá bom? Tô animada. Tô animado também. Mas antes de apresentar nossos convidados e falar mais sobre o tema, precisamos dar alguns recados muito especiais. É ou não é, Thames? Temos alguns recados especiais. O primeiro deles é que nós temos um patrocinador especial para o nosso episódio, que é o MedCoff. O MedCoff é a empresa número 1 hoje para cursinhos de residência. Definitivamente é uma empresa que é super importante nessa área e por isso eu escolhi para que fosse a plataforma para que eu começasse minha jornada de estudos para a prova de título de endocrinologia. Então, eu estou muito feliz que eles agora fazem parte dos nossos episódios, vocês vão vê-los aqui. E hoje, inclusive, nós trouxemos um presente para nossa convidada, porque a outra convidada já recebeu já esse presente. recebeu. Antes de dar, calma, a gente vai dar, que a gente vai, na hora que a gente apresentar ela, eu vou dar para fazer um suspense. Eu queria só falar uma coisa. O MedCoff já abriu as vagas para o semi-extensivo, que é o semi-extensivo. Tem o extensivo, né, que você estuda durante o ano inteiro, e o semi-extensivo, ele começa dia 1º de abril. Então, vai começar na semana que vem já, ou se você tá ouvindo na semana, ele vai começar na semana que você tá ouvindo. E ainda dá tempo de se inscrever, e quem é ouvinte Medbox tem cupom. É só colocar lá na hora de se inscrever cupom MEDBOX lá no MedCoff para o semi-extensivo. As inscrições já estão abertas e as aulas começam no dia 1º de abril. Isso. Beleza? Isso, tanto para o R1 quanto para o R+, quanto para as provas de título também. Exatamente. Agora a gente pode dar o presente e aproveitar e apresentar a nossa convidada, Malu Mota. Malu que é médica formada na Universidade Federal de Lavras. A gente vai mostrar o presente dela. E ela é residente, R1, recém-residente de Clínica Médica no HC da UFMG. Malu, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Um pouco nervosa, que é a primeira vez no podcast. Mas acho que vai sair uma conversa muito boa. Vai, não tem dúvida. Gente, eu pesquei a Malu. Eu tava no Instagram, apareceu um Reels dela pra mim, achei o conteúdo dela ótimo. Falei, vamos lá no MedBoxCast. Foi mesmo. Isso aí. Então mostra o presente aí, Malu. MedCoff mandou. Ó, eu confesso que eu não entendi a frase que tá escrita nessa garrafinha. Se alguém puder me explicar, eu vou agradecer. Alguém me ajuda aí. Amigo, pelo amor de Deus, mostra a frase. Você é ortopedista, mas nem tanto, né? O que é néfron, gente? Pois é. Onde que Boa. fica? Beba água. É porque, não sei se as pessoas estão lendo, tá escrito beba água, os seus néfrons agradecem. A ortopedia não tem isso, Não tô né? lembrando muito bem disso não, mas Onde tudo que bem, fica? tudo Será bem. que fica no braço? No osso não é. Tem canequinha Tem uma também. caneca que ela ganhou. MedCoff Academy. Isso aí é pra Malu estudar pro R+, dela. Coitada, já acabou de entrar no R, a gente já tá falando de R+. Vamos com calma. Esse aqui vai ser muito útil. Eu perdi o meu. Olha, que incrível. Adorei esse tirante. Eu devia ter ficado com esse tirante, eu tô precisando de um. Tem outro lá. Sinto muito. Muito bom. E ainda tem uma balinha ali que eles botaram no meio do tubos. Muito bom. Então, agora vamos apresentar a nossa segunda convidada. Pela segunda vez no MedBoxCast. Seguida. A terceira eu vou pedir música, tá? Exatamente. Vai ganhar um boleto. Ana, bem-vinda, ou Paige Cardio para os mais íntimos, não é isso? Isso mesmo. A Ana, que é acadêmica de medicina da UFMG. Estamos em casa aqui. Todos, como a gente falou antes, todos têm uma ligação especial com a UFMG, nossa queridinha. E é isso aí. Vai lá, Ana, bem-vinda. Muito obrigada, gente. Eu acho que vocês, se não me conhecem, voltem um episódio pra me conhecer. Já tô fazendo aqui uma propaganda, entendeu? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que todo mundo precisa aprender, na verdade, não só para poder passar em provas, mas para poder conseguir fixar o conhecimento para a vida. Como a gente
a maioria das pessoas aqui é da área da medicina, é muita coisa para poder aprender e vocês precisam estudar de uma forma mais otimizada e retendo o maior conhecimento que vocês puderem para conseguir bem na vida. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Muito bom. E aqui no Medbox a gente sempre fala sobre ter referências. É muito importante que você tenha as referências certas. Tem muita gente falando coisas nas redes sociais e se pintando como autoridades e nem sempre tem resultados. Então, na hora de escolher alguém para você seguir, para você se espelhar, olhe primeiro para os resultados dessas pessoas. E é por isso que cada um que está aqui nesse episódio para falar sobre como ir bem numa prova tem resultados. A Ana passou num dos vestibulares mais difíceis do Brasil, a Ana é acadêmica lá da UFMG. A Malu passou numa das residências médicas mais difíceis do Brasil também, residente de clínica do HC da UFMG. Eu também fui acadêmico da UFMG, fiz uma das provas de título mais difíceis do Brasil. Tamis também teve uma das maiores notas do Enário do Brasil. Então, todos aqui têm bagagem para falar e principalmente resultados. Então, com certeza você vai poder tirar alguma coisa de bom desse episódio aqui, tá? E por que a gente escolheu esse tema? Porque, tendo em vista que realmente está aumentando as vagas, está cada vez mais gente no mercado de trabalho médico, existe uma escassez de vagas de residência. E com isso, fica cada vez mais difícil de entrar, fica mais concorrido as provas de residência, fica cada vez mais difícil. Então, você tem, de um jeito ou de outro, de arrumar estratégias e mecanismos para ir melhor nessas provas, para se destacar nas provas. Realmente não tem muita escolha. E o foco nosso hoje aqui vai ser falar principalmente dos erros que a gente costuma cometer nessas provas e falar também sobre as soluções. O que a gente fez, cada um aqui, no seu processo, para ir bem e se destacar nos processos que a gente passou. Não é isso? Isso mesmo. Eu acho que a primeira coisa que eu encontro como erro já vem nessa parte aí sobre falar de concorrência. Porque as pessoas ficam, principalmente no vestibular, quando a gente olha, por exemplo, lá na Bahia tem um vestibular da UNEB, que são 150 candidatos por vaga. São 10 pessoas por turma lá na UNEB. E aí as pessoas falam, é impossível de passar, ninguém passa, você tem que concorrer com 99 pessoas para você ter uma vaga, mas quando eu coloquei na minha cabeça de que você precisa ter acima dos 80% para a vaga ser sua, certo? Então, não existe mais concorrência. Quando você descobre, você realiza, cai essa ficha de que é você pegando o seu ponto e acabou. Então, a primeira coisa que eu tenho para poder explicar para vocês, falar para vocês, é a mentalidade. O primeiro erro é você ter uma mentalidade de fracasso, de você falar, tem muita gente querendo essa vaga, eu não sou capaz, então eu nem vou tentar. Não, é você contra a sua cabeça para poder chegar naquela pontuação que vai te fazer passar. Quem tira 820 no Enem, por exemplo, não existe concorrência, mas a vaga é sua, entende? E eu acho que na residência também é a mesma coisa, né? Apesar de ter muito médico se formando agora, quando você tira a sua nota, Tamara mesmo ficou com a segunda maior nota do Enário, não foi? Do Imagem Endócrina. Pois é, quem tira essa nota não tem mais concorrência, acabou ali, entendeu? Não existe concorrência no topo. Pois é, e um ponto super importante sobre isso é que, na verdade, mais importante do que olhar a concorrência é olhar a nota de corte. Então, é exatamente isso. Se uma pessoa tira 820, a vaga é sua. Quando eu vi a nota de corte do ano passado, das provas que eu ia fazer, do ano anterior, eu vi lá que tinha sido 83%. Então, eu pensei, se eu tirar pelo menos 85%, pronto, a vaga é minha. Então, foi esse o meu foco. Eu nunca preocupei com concorrência. Exatamente. Quando eu pensava em concorrência para me estimular a ficar longe do meu celular. Então, na verdade, o meu concorrente é meu celular. O meu concorrente é a minha distração. O meu concorrente é a minha falta de foco. Eu sempre gostei de ver os meus concorrentes como os meus erros na hora de estudar. E, na verdade, não olhar para a nota de corte na hora de começar um processo de estudos é uma péssima ideia, porque se uma pessoa quer a especialidade mais concorrida de todas... Por exemplo, eu não sabia que endócrino era tão concorrido quando eu decidi que eu queria fazer endócrino lá no 9º período. Eu descobri o quão concorrida era quando eu já estava lá na residência de clínica. Então, pronto. Então, eu tive um estudo compatível com essa concorrência. E se você começa sem saber o nível da concorrência, sinceramente, sim, você começa totalmente no escuro. Então, a nota de corte eu acho extremamente importante. E são apenas números, na verdade, né? A gente tem que entender o conceito de concorrência qualificada, porque enquanto no vestibular são 100, 200, 300 por vaga, na residência é, 6 por vaga, 7, menor ideia, mas com certeza é muito menor. Mas é muito mais difícil, em muitos casos, passar na residência.
residência, porque a concorrência é muito mais qualificada. Você está lidando com médicos ali, que estudaram, que estão se preparando muito. Enquanto no vestibular, você pega pessoas de tudo quanto é tipo. Exatamente. Gente que estudou em escola muito ruim, gente que não teve oportunidade. Então, realmente, a concorrência qualificada é que você tem que considerar. E a nota de corte, obviamente. E, Malu, como é que foi sua trajetória até passar no Enare? Eu acho que, assim, eu penso um pouco... Não sei se diferente, acho que no final muita gente vai pensar igual, mas eu defini onde que eu queria ir primeiro. Então, eu escolhi para onde eu queria. Eu não pensava, eu vou fazer em vários lugares. Tanto que eu tentei 3 provas só e passei nas 3. Porque eu defini os locais que seriam bons de fazer residência. E para lá eu fui estudar. E eu acho que ter esse direcionamento de para onde você quer ir muda um pouco o jogo. Porque eu sabia que eu precisava fazer a prova do Enare bem. O meu objetivo era o FMG. Então, eu estudei para a prova do Enare. E quando você começa a viver o processo de residência, você nota que as provas são muito diferentes. Muito diferente. Que se você quer fazer PSU, você vai estudar de um jeito totalmente diferente de quem quer fazer Enare. E quem quer fazer São Paulo é um jeito mais diferente ainda, porque tem segunda fase, o currículo não conta tanto. Então, ter essa definição de para onde você quer ir, primeiro passo. E depois que eu defini isso, eu percebi que era bem mais difícil do que eu pensava. Porque uma coisa que a gente observou esse ano foi que as notas de corte subiram muito e que quem tirou 90 não passou. Então, você fazer uma prova, tirar 90 e você não ser aprovado, deve ser muito desesperador. E assim, e foi aí também que eu vi que, assim, apesar de currículo ser um tema muito polêmico e, assim, acho que não tem que ser o seu foco central, faz diferença. Porque eu vi gente que tirou 92 e não passar por conta de currículo. Nossa. Então, assim, você tirar 92 e saber que não importa o que você faça, você vai ter que tirar uma nota mais alta, porque você não tem um currículo e não consegue conquistar depois... Não, isso aí é de matar. Inclusive, na endócrino mesmo, os 4 primeiros lugares tiraram a mesma nota. O que determinou o primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar foi nota de currículo. Então, pensa. Um currículo realmente, eu acho que não deve ser o foco central também, mas eu acho que no detalhe, na faz hora diferença. Da prova mais concorrida de todas, faz uma diferença sim. Então, a gente tem que, obviamente, colocar o nosso foco naquilo que a gente controla. Se você está no final da faculdade, tem certas coisas que você não vai conseguir voltar para construir um currículo de novo, mas olhar para o agora e ver o que pode ser feito. Tem muita coisa que ainda pode ser feita. Dá para correr atrás de muito ponto até depois de formado, assim. Então, fazer um mapeamento do que você ainda pode contribuir para o momento que não vai ser a prova. Porque a hora da prova, muita coisa pode acontecer. Então, todo ponto que você puder garantir antes, já te dá uma vantagem. Sobre isso, eu cometi um erro e um acerto importantes, que eu acho que a gente deve falar. O primeiro, na minha época de residência. O primeiro foi em relação ao currículo. Foi um acerto. De estudos pro R1 que você está falando. De estudos pro R1, para a prova de residência. O currículo. Eu peguei, no início da faculdade, eu peguei os editais. A gente até falou isso em outro episódio. Eu peguei os editais das provas. Eu não sabia ainda o que eu queria fazer, mas eu queria ter uma ideia do que contava e o que não contava. Eu fiz isso também. Todo ano muda, mas muda detalhes. E as coisas que pontuam sempre vão ser as mesmas coisas. E aí eu peguei aqueles editais que tinham das provas, era mais PSU, nem tinha nada na época. E eu eu imprimi, eu acho, e comecei a grifar e entender, assim, não surtar com aquilo, mas, se aparecer uma oportunidade dessa durante minha formação, talvez seja interessante eu pegar. E aí ficou muito leve, eu não fiz nada desesperado, acho que uma monitoria que estava faltando no final eu peguei, mas durante a minha formação, durante os 6 anos, 12 períodos, deu para fazer tudo, meu currículo foi nota 10, sem muito esforço, entendeu? Porque eu cometi o acerto de lá no começo pegar o edital e realmente ter um mapa. Como que você vai chegar lá se você não tem um mapa, se você não tem uma bússola, né? E aí o meu erro foi... Eu acertei com o currículo, mas eu não sabia como era a prova. Eu fui fazer meu primeiro PSU uma semana antes da prova. Isso me mata. A Tamara ficou muito brava. Eu fibrilo. Fica muito E brava. sabe o que eu fico mais brava ainda? Que você passou. Passei. Mas, não sei como, mas foi um erro muito grande. Foi um erro muito grande. Então, realmente, eu queria ir para um lugar, mas eu não tinha um mapa, eu não tinha um GPS, eu não tinha um Waze do lugar. Como que você pode fazer isso? Sabe? Então, jamais cometa esse erro. Quer passar na prova X? Pega lá,
qual concurso que ela faz parte, no começo do ano, não precisa fazer a prova toda, mas pelo menos pega o jeitão da prova, os tipos de questão, no seu banco de questão, quando começar a cair aquela, você vai ver lá, o título vai ter de onde que é aquela questão. Presta mais atenção, olha o jeitão, como é que ela é, como que eles gostam de cobrar, e aí você vai conseguir se preparar muito melhor. É insanidade não ver a prova. Não. E outra insanidade que eu acho é a pessoa ir para uma prova, ou então entrar em uma jornada de estudos para uma prova muito concorrida, sem saber o nível de refinamento de método de estudo que ela precisa. E esse nível de refinamento eu entendo muito como ele deve ser compatível com o quão a pessoa aprende fácil ou não. Eu sei porque você passou nessa prova tendo feito um PSU um dia antes, porque você tem uma inteligência extremamente eficiente para esse tipo de prova e para improviso ali na hora, entendeu? Isso é uma coisa que eu não tenho. Eu quero perguntar para Malu e para Ana também. Se vocês, até que ponto vocês acham que o esforço foi o que causou os resultados de vocês, ou até que ponto vocês acham que foi mais inteligente? Se vocês sempre foram estudiosos, se não foram, eu quero saber isso. Quer começar, Malu? Pode falar. Eu acho que, sério, se tivesse 10 pontinhos pra poder distribuir, 9 meu seria de esforço. 1 seria de inteligência. Gente, as pessoas, quando veem assim, eu fazendo coisas, pra quem não sabe... Gente, eu preciso contar pra vocês. Passei no estágio em Portugal de cirurgia cardiovascular. Que máximo. Agora em julho. Mentira! E o povo fala, meu Deus, que inteligente. Não, gente, eu não sei das coisas, entendeu? Eu estudo muito. Eu não sei das coisas. Eu estudo muito. Tipo assim, pra poder tirar as notas que eu tiro ou fazer as coisas que eu faço. Eu estudo muito. Não, gente, eu não sei das coisas. Foi muito bom essa resposta. Eu tenho que ler as coisas, eu tenho que fazer flashcard, eu tenho, tipo, nos intervalos das coisas dos ambulatórios, tô lá com meu flashcardzinho, entendeu? O povo tá lá olhando o TikTok, assim, essas coisas, e disse, gente, vocês têm muito tempo. Eu juro, pra poder estudar pro vestibular, eu acho que, pra quem não sabe, eu fiz 5 anos de preparação, né, porque eu queria só o FMG. E aí, quando cheguei no 5º ano, eu sempre ficava batendo na trave e tudo, e eu acho que falar pra mim mesmo e ter essa consciência de que eu queria o vestibular, um dos vestibulares mais difíceis do país, e falar assim, não, se é só esse que eu quero, eu vou estudar pra esse e acabou. Aí, quando eu cheguei no 5º ano, que eu falei isso pra mim, eu não quero mais nada, eu não quero prêmio de consolação, eu não quero ficar numa universidade que eu acho que eu seria feliz, mas eu não seria realizada, de pensar, será, se eu tentasse mais um pouquinho? E aí, eu simplesmente me tranquei numa caverna, não foi só o modo caverna, foi tipo o ano caverna, entendeu? Foi o ano da pandemia, eu simplesmente estudei como estudar durante 1 mês, foi o mês de dezembro, eu recebi a minha porta na cara por 3 pessoas lá na UFBA. E aí eu sentei e falei assim, eu vou aprender ponto por ponto de como é que se estuda e como é que passa nas provas. E um dos livros que eu li foi esse daqui, que eu trouxe até pra vocês. Que inclusive eu sempre recomendo esse livro também. Esse livro aqui é muito bom, gente. Eu li esse livro de cabo a rabo. Fala o nome dele. Fixe o Conhecimento, o nome do livro. Os autores é o Peter C. Brown e mais 2, que vocês vão pesquisar. Que vocês vão pesquisar agora. E aí, simplesmente, é como se fosse... Eu tava cortando minha árvore com um machado cego, sabe? Eu não gosto muito dessas metáforas sobre desmatamento, não, mas é o que tem pra hoje. Aí, eu passei 1 mês, literalmente, amolando meu machado, e quando eu dei a machadada, foi certeira, sabe? Eu passei em 40º lugar na UFMG e passei em 3º lugar na UFBA. Então, tipo assim... Foi o ano da minha preparação, foi o ano que eu aprendi a como estudar corretamente e faço essa mesma preparação durante toda a minha faculdade. Fiz essa coisa do currículo, eu concluí todo o meu currículo até o 5º período. Nossa, então, tipo Deus. assim... Nossa senhora! Exatamente. Eu fiz mesmo. E aí, agora, nos outros períodos, eu tô buscando estágio lá no INCOR, o estágio da... Ela realmente é 7 pessoas. Portugal. O estágio de Portugal, faço pesquisa para Harvard. Então, assim, é muita coisa que eu faço. E foi por causa desse ano. Eu queria destacar 2 coisas, Ana. A primeira é como uma coisa que ela fez durante um curto espaço de tempo definiu o resto dos resultados dela. Sim.
E não só no vestibular, mas assim como seus resultados durante a faculdade. Exatamente. Seus resultados acadêmicos, né? Exatamente. Porque você resolveu parar durante um mês. Um mês. Um mês e estudar como estuda. Exatamente. Isso fez diferença na vida dela e vai continuar fazendo pro resto da trajetória. Sim. Vai fazer diferença na residência, Exatamente. Não tem dúvida. Sabe a lei de Pareto? Sim. Então, o 20% dos seus esforços que determina 80% dos seus resultados foi exatamente isso. O seu deve ser até um Pareto mais... Sim, não é 20, eu acho que deve ser tipo 5%, definiu 95% dos seus resultados. Um paretão. Muito bom. E a outra coisa que eu queria destacar na história da Ana é que você falou que foram 5 anos de preparação. Foi. Você não passou em 4. Não passei em 4. E aí eu queria que você contasse pra gente, elencasse, assim, sei lá, os 2 ou 3 maiores erros, porque com certeza nesse momento aí, durante a passagem de um ano pro outro, de um ano pro outro, de um ano pro outro, você deve ter pensado assim, isso eu fiz muito errado esse ano. E aí, o que foi? Eu acho que, tipo assim, o primeiro ano de preparação foi logo quando eu saí do terceiro ano que eu levei uma portada na cara. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Medicina é muito difícil. Aí eu fui pro cursinho. Eu acho que, tipo assim, quando eu entrei no cursinho, que eu comprei um caderno de 15 matérias e tentava copiar tudo que o professor falava, até a respiração e as piadinhas, tá? Com caneta colorida de 10 Nossa, copiar as piadinhas é o auge. Desse jeito. Não, mas deixa eu te falar, isso é bem comum, tá? Tem 2 coisas que você não pode copiar. Uma é exemplo e a outra é piadinha. Eu só copiava os exemplos. As piadinhas era só um jeito de falar. Mas, a caneta colorida tinha, tá? Era, tipo assim, umas 5 canetas em uma mão e outra na outra e ia trocando. Era desse jeito. E aí, o que acontecia? Quase que um malabarismo de caneta. Pois é. Aí, esse foi o pior erro de todos. Aí, eu aumentei. Apesar de tudo, eu aumentei muito. Porque eu saí do ensino médio que me preparou para poder ser pedreira, né? Eu fiz curso técnico de retificações. Então, juro, vocês estão... Gente, que legal. Mas você sabia que eu fiz curso técnico também, junto com o ensino médio? Aí, de administração. Eu não sabia. Poucas pessoas sabem disso. Mas pode legal. continuar. Você vai fazer ortopedia, então. Deus me livre. Nem medicina. Aí o que acontece? Terminei o primeiro ano, aumentei um pouco, mas eu vi que aquele não era o jeito certo de estudar. Aí eu disse assim, vou começar a estudar por provas. Só que eu estudei completamente errado pelas provas. Eu pegava uma prova do Enem e fazia durante a semana toda e ia corrigindo durante a semana toda. É muito pouco. E, tipo assim, eu não tinha a base. E o segundo pior erro que eu descobri daí, que eu negligenciava as matérias que me fariam ser aprovada, que era física e matemática. Eu não sabia física e matemática, eram os meus maiores erros, e eu achava que eu poderia compensar com outras matérias. Então, na residência deve acontecer isso também. Exatamente, tudo isso que você está falando é a história totalmente replicável. Do concurseiro da residência. Só que eu acho que ela ainda descobriu tudo muito cedo, porque eu só fui descobrir que eu estudava errado no internato, quando eu estava me preparando para residência. Então, eu estudei errado há uma vida inteira. Então, me conta a sua trajetória de estudos. Quando eu acho que eu sou um pouco mais parecida com você, porque algumas coisas eu não sei como eu passei. Porque quando eu tava no ensino médio, eu tive que lidar com a morte de uma pessoa que eu amava muito, então eu não tava tão preparada assim para estudar. Eu vivi alguns anos difíceis, mas eu sempre gostei muito de ler e sempre gostei de estudar. Mas eu não sabia estudar certo. E na época eu não sabia, mas eu sou uma pessoa hiperativa, né? Anos depois que eu fui ter o diagnóstico. Então eu tinha muita dificuldade para estudar. Eu tinha muita dificuldade de ficar num ambiente fechado. Mas eu gostava de falar. Então eu ficava falando as matérias e dando aula, e assim eu aprendia. Eu fixava, de Feynman, né? Eu fixava a matéria fingindo que eu estava dando aula para as pessoas. Então eu dava aula para os meus colegas, eu dava monitoria durante o ensino médio, e aí quando eu cheguei perto da prova, eu nunca tinha feito uma prova de Enem também, eu fazia questões que vinham na apostila. Ao Léo, né? Aleatoriamente. Mas eu achava que eu estava estudando, tanto que eu não sabia por que eu era tão ruim em matemática, e eu descobri porque eu não fazia questão de matemática. Então, matemática é uma matéria que para você aprender, você tem que treinar. Exatamente. E eu não treinava. Eu lia o conteúdo, eu fazia aquelas questõezinhas que ficavam na apostila, e era aquilo, não tinha mais prática. E eu fui assim a faculdade inteira. Ainda não existia essa conversa toda sobre métodos de estudos, então a gente não debatia se a gente estava estudando certo ou errado. A gente porque, na verdade, isso tudo é muito novo. A gente lia os livros, lia a apostila, lia 1000 conteúdos e ia pra prova. E se não lembrasse, já era. E quando eu entrei no internato, que eu percebi que eu tinha muita dificuldade, que eu não dava conta mais de estudar, eu fazia resumos gigantes que se perdiam e ficava todo bagunçado. Aí eu fui aprender a estudar.
Aí eu também li sobre métodos de estudos, porque eu falei que era o meu objetivo. Naquele momento foi o momento que eu falei assim, não, agora é hora de focar. Eu quero passar na residência, eu sei para onde eu quero ir na residência, eu sei o que eu quero fazer, então eu vou tomar jeito. Eu preciso dar um jeito de, a partir daqui, dar tudo certo. Aí eu estudei como estudar, aprendi a fazer questão, aprendi a mexer com flashcard, nunca mais fiz um resumo na minha vida. E, assim, foi fluindo, sabe? Eu acho que tem que ter um pouco de confiança. Quando a gente sabe o método certo, no início a gente dá muito medo, porque eu acho que, assim, você aprendeu muito nova, mas todos nós devemos ter vivido um método tradicional de estudos uma vida inteira. Então, quando você muda... É porque é confortável, né? O muito método ativo confortável. de estudos, ele te dá muita porrada, você erra muito, e aí você fala, eu nunca vou conseguir aprender nada. Só que o método que a gente considera que é ativo é como se você pegasse uma parede de tijolos e cada dia você colocasse um tijolinho, só que em lugares super afastados. Aleatórios. E aí, no final da sua preparação, sua parede está completa. E aí, no caso do método tradicional, é assim, você vai botando uma fileira, quando você chega na terceira, a primeira já acabou. Já desmoronou toda, porque você não botou o cimento pra grudar aquele negócio. Então, assim, dá muito medo, porque quando você vai errando, você vai achando que você nunca vai aprender nada, nunca vai passar em nada, que você tá tirando 50% da prova no começo. E aí, as pessoas chegam nesse ponto e param e voltam pro método tradicional. Mas quem persiste sabe que o erro que você teve agora vai te ensinar o acerto da prova. Então, o que você tá errando agora é uma forma de você aprender o que cai na prova que você ainda não sabe. E aí você vai acertar quando chegar no final, na hora que é a hora da verdade. O pessoal do método tradicional assiste a aula, faz, quem sabe, umas questõezinhas assim para poder fixar o conhecimento, aquelas questões de manipulação. E aí chega na prova e fala, eu me lembro disso, mas me deu um branco. E a pessoa não sabe por que é. Pois é, e assim, muito interessante, eu captei agora, percebi, não sei se vocês perceberam isso, mas essa mesa tá meio dividida, entendeu? 4 pessoas aqui que tem uma relação com a UFMG, de alguma forma, sendo que 2 delas são extremamente inteligentes, eu já percebi isso, e nós aqui somos extremamente esforçados. E o que eu digo? Eu digo que diferentes caminhos levam ao mesmo lugar, contanto que as pessoas entendam qual é o ponto fraco delas. Sabendo que você falou que você ficou um mês estudando sobre métodos de estudo. Eu também tirei um período da minha vida para estudar sobre métodos de estudo, porque eu literalmente dei de cara com as minhas dificuldades. Então, eu abracei os meus pontos fracos. Eu entendi que eu precisava fazer a mais do que outras pessoas. E o que grande parte das pessoas faz quando vê que precisa fazer a mais? Quando vê que precisa de uma nota muito acima da que ela faz, geralmente. Fala, não é pra mim. Não é pra mim, isso é só pras pessoas muito inteligentes. Não sou, isso é demais pra mim. Sendo que isso acaba virando um vitimismo. É muito melhor você falar, tudo bem, eu vou ter que estudar mais do que 90% das pessoas. Então que venha. Então bate no peito e vai. Exatamente. Isso, na verdade, diferencia as pessoas. E quem é capaz de fazer isso, olhar pros próprios pontos fracos, trabalhar mais por isso, na verdade, constrói uma mente muito forte e alcança qualquer coisa, porque isso vai pra todas as áreas da vida. Todas. Eu não aceito hoje fazer qualquer coisa que não seja muito bem feita. E eu tenho certeza que é porque eu precisei ser muito esforçada lá atrás. Então, eu tenho muito orgulho de ser esforçada. Eu tenho muito orgulho de estar desse lado da mesa. Exatamente. É tipo assim, você sentia vergonha também quando você tinha que fazer alguma coisa que as pessoas falavam, nossa, você é muito esforçada. Mas, tipo assim, não falava que você era inteligente, sabe? Tipo, antes, quando uma pessoa me elogiava falando que eu era esforçada, eu falava, putz, eu queria ser tão inteligente pra pessoa não precisar falar isso, sabe? De falar assim, nossa, ela nasceu e pega as coisas assim, assiste uma aula e faz... Tipo, desculpa, eu bati no microfone. Meu irmão, ele foi fazer a prova do Instituto Federal e assim, eu fui fazer a prova também e eu passei no SESI, porque eu tinha feito essa prova como teste para o Instituto Federal, que foi o curso técnico, né? O ensino médio com curso técnico. Meu irmão fez a mesma prova. Ele fez o SESI também, ele passou nos 2 e ele dormiu nas provas. Antes de começar, ele abaixava a cabeça e tirava uma soneca. Ele não tinha um caderno, ele levava uma caneta Bic dentro do bolso e uma garrafa de água. Mentira. Eu juro. Ele era uma pessoa... Ele fez o Enem também, passou em engenharia mecânica. E é tipo assim, ele olha a aula, beleza, já vai fazendo.
Mas é. Eu preciso ler 3 vezes a mesma coisa, entendeu? Eu não sou esse nível. Ó, mas definitivamente, vocês também contando somente com a inteligência, também não teriam chegado. Isso que eu vou falar. Exatamente. Eu não estou desmerecendo, tá bom? De eu forma acredito. nenhuma. Eu sei Mas disso. um fato é que o esforço supera talento se o talento não trabalha duro. Mas se o talento trabalha duro, aí não tem. Exato. E sobre isso é engraçado, porque hoje eu conversei com um colega meu de escola, de ensino médio, e a gente tava lembrando umas histórias, assim. E assim, não é igual a Tamara tá falando, mas eu estudava numa escola grande, mas de uma cidade que não era capital. Eu estudava em Contagem. E era uma escola grande para Contagem, mas a nível nacional, a nível estadual, era mais uma, não era uma top de linha. E lá nessa escola eu realmente era o mais inteligente, eu era um destaque, eu saía com sobras nas provas, eu ajudava, esse amigo meu era muito ruim de prova, e sempre pegava recuperação e tudo mais, e a gente estava contando hoje das histórias que ele sempre ficava atrás de mim nas provas, e no final eu ajudava ele a passar. E realmente era isso que acontecia. Só até que, o que aconteceu? Eu já até contei essa história pra Tamara. Eu precisava fazer vestibular e eu já sempre falei que ia fazer medicina e todo mundo contava com a minha aprovação na escola porque eu era o inteligente da escola. E aí beleza, eu vou bem nas provas aqui com uma mão nas costas, óbvio que eu vou passar em medicina no FMG. Claro que eu vou. Só que eu cheguei no vestibular e aí o buraco é muito mais embaixo, porque o ambiente que eu tô lidando agora não é aquele ambiente pequeno da escola de Contagem. Agora é um ambiente a nível nacional, com todos os estudantes top de linha a nível nacional. E aí eu tomei um baque gigantesco e não passei. Não passei na prova. Não passei nem para a segunda etapa do FMG, que na época tinha segunda etapa. E aí foi quando eu parei e pensei, bom, não adianta só ser inteligente. O meu inteligente não é suficiente. Eu preciso ser esforçado. A partir daí que eu desci do salto, saí do meu troninho de Contagem, mesmo, porque eu me sentia assim. Troninho de O Contagem. meu troninho de Contagem Nossa, essa é a hashtag do episódio. Meu troninho do Santo Agostinho de Troninho Contagem. de Contagem. Eu realmente me achava lá. Porque todo mundo enchia minha bola. E aí eu falei assim, não é assim. Eu preciso de muito mais. Eu preciso me esforçar muito mais. Eu vivi mais ou menos a mesma coisa. Porque lá eu sou de Teoflotone. Gente, esse episódio tá muito legal. É uma cidade bem distante, né? E lá, eu tava vivendo essa época turbulenta, me ligaram falando que eu passei em primeiro lugar no vestibular da melhor escola da minha cidade. Uhum. Eu não tinha condição de pagar para poder estudar numa escola particular, eu sempre estudei com bolsa. E eu testei a prova, mas eu não tinha esperança de passar. E provavelmente eu ia para uma escola pública para fazer ensino médio, porque eu só tinha bolsa até aquele período. Fui lá fazer a prova, não estudei nada para a prova. Cheguei, fiz a prova e saí. Falei assim, gente, foi. E aí me ligaram falando que eu passei em primeiro lugar e que eu tinha uma bolsa de 100% de estudos. Aí eu fiz ensino médio inteiro nesse colégio, que era o melhor colégio preparatório da minha cidade. E eu estudava e sempre tirava as melhores notas. Na época, eu sofri bastante bullying, do tipo de que todo mundo ficava esperando alguém me passar. Uhum. Quando tinha uma premiação trimestral, e aí todo trimestre eles viam... Tóxico. Era muito tóxico. Na vida também. Eles viam, eles ficavam torcendo se alguém ia me passar, se alguém ia ser o primeiro lugar, e eu ia finalmente sair do primeiro lugar. E nessa época eu não estudava. E aí eu queria passar no vestibular também, e eu nunca quis... Antes o FMG, eu queria ir para a universidade, o FJFGV, que é lá perto da minha cidade, porque eu não queria sair de perto de casa. E eu fiz a prova, prestei. Não tirei a nota que eu queria, mas eu achava super que eu ia passar. Eu não tinha uma segunda opção, eu falei, não, eu vou passar. E quando eu fiz o SISU, eu não joguei o segundo lugar. Porque eu tinha certeza que eu ia passar. É troninho de Teoflotone. O dela é troninho de Teoflotone. E o melhor é que até o último dia, eu não sabia que eu precisava jogar um segundo lugar. Eu tinha certeza que eu ia passar. Até o último a Ana dia. que fibrila com isso, a Ana trabalha com vestibular. Eu tava em 6º lugar, de 15 vagas. Uhum. Até o último dia. E eu lembro que eu tava aqui em BH pro Festival do Planeta Brasil. E eu tinha recebido uma ligação. Na verdade, um amigo tinha me ligado falando que eu tinha passado na Federal de Lavras. E eu não fazia ideia de onde era Lavras. Eu nunca tinha ido em Lavras. Eu só prestei porque tinha
seriado lá. Eu falei, não, vou tentar os seriados, porque pelo menos eu tenho 3 anos de prova. Me ligaram falando que eu tinha passado, eu falei, tá, mas eu vou pra Valadares. E não comemorei. Não contei pra ninguém que eu tinha passado. Fui pro festival, joguei minha nota no último dia do Sisu pra Valadares. Quando eu cheguei do festival, na segunda-feira que eu abri, eu tava em 16º de 15 vagas. Nossa. E eu não sabia nada de Sisu. Gente, eu tô em choque. Então, a minha irmã fez faculdade lá. Eu ligava pra ela em prantos. Eu falei, eu não sei o que eu faço. Tipo, eu não pessoa de lá pra o que eu vou fazer? Meu Deus. E eu não sabia que a lista rodava, eu não sabia nada de vestibular. Eu não sabia que a lista rodava, que eu ia passar depois. Ela falou, não, você vai passar, você tá em primeiro excedente. Eu falei, mas eu não passei. Mas são 15 vagas? Eram As 15 turmas vagas. têm 15 pessoas? Eram 15 vagas de entrada direta só. É As porque turmas devia eram ter muito cota. pequenas. Tô muito impressionada. Na época, é igual Lavras, são 30 vagas. É porque o FJ São turmas muito pequenas. GV, não é o FJ, De Valadares. Aí eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha passado. E aí eu lembrei de Lavras. Falei, gente, eu passei em Lavras. Comecei a conversar com o pessoal e a correr atrás de informação, descobri muita coisa de Lavras. As Hoje pessoas falam porta. falam. Mas é tão gostoso. É uma delícia. Eu sou apaixonada com Eu tenho Lavras. vários amigos de Lavras. E depois que isso aconteceu, eu acho que eu comecei a viver a vida de uma forma diferente. Porque eu tinha certeza que eu tinha que ir pra Valadares. Eu achava que era o meu lugar no mundo. E acabou que Lavras virou o meu lugar no mundo. Então, eu sempre vivia esse processo todo de residência também com um olhar diferente. Eu queria passar, mas sempre esteve tudo bem se eu não passasse agora. Eu sabia que eu não ia desistir, que eu ia até onde fosse. Meu sonho era ir pro FMG e eu não me arrependo nem um pouco. Então, eu nunca sonhei com outro lugar. Mas se eu precisasse ficar 1 ano, tava tudo bem. Porque Exatamente. eu não pensava em ir pra Lavras e foi a melhor coisa que me aconteceu. Então, às vezes, os caminhos diferentes, quando eles entortam um pouco, muda o nosso destino. E, às vezes, o destino que a gente vai parar é muito melhor do que a gente pensava. Então, assim, eu casei em Lavras, minha vida toda foi em Lavras. Eu vivi experiências maravilhosas lá. E se não fosse lá, eu também não teria começado no digital, não teria vindo pra cá. Então, às vezes, a gente desvia um pouquinho, mas a gente chega. E isso tá muito atrelado com provas, né, inclusive. Porque, às vezes, você faz provas para vários lugares de residência e acha que aquele hospital é o seu hospital dos sonhos e, na verdade, o outro caminho também seria muito, muito bom. Eu vi uma história bem parecida que eu fui para Barbacena também, sendo de BH para fazer faculdade. E era o último lugar, assim, que eu fiz porque eu falei, não, eu tenho que fazer nessa prova, mas eu queria ficar em BH. E eu saí de uma bolha e também minha vida foi transformada por ter ido. Então, a gente tem que ter coragem mesmo. Tem que ter coragem. Ter coragem. Eu queria falar sobre exposição ao erro. Vocês duas falaram disso. Vocês duas falaram sobre o quão desconfortável é fazer questão, o quanto você que falou que não gostava de fazer questão de matemática. Demais. Mas eu também. Vocês Aí no duas, último ano eu implementei meus alunos, pra quem não sabe, eu dou aula pra vestibulando pra ensinar eles a saber técnica de estudo pra poder fazer a prova. Eu estudo muito sobre o Enem, eu estudo muito sobre o Sisu. E graças a Deus, assim, minhas turmas têm aprovações, assim, excelentes. Vou deixar a parte. E aí, tipo assim, eu falo pra todo mundo que foi o que mudou a minha preparação. Antes eu fazia, tipo assim, 14 questões de 45 em matemática no Enem. No último ano, eu fiz 10 questões todos os dias de matemática, de janeiro até o dia da prova. Nossa. E eu bati 40 questões de matemática, entendeu? Então, isso daí foi o que me fez, porque a gente sabe que matemática para a UFMG é uma das matérias mais importantes. E como eu queria aqui, eu falei, não, biologia não vai dar conta disso tudo, não, vamos fazer 40 em matemática aqui. E foi isso, foi exatamente a nota que eu me propus, que eu sei que fazer as últimas 5 mais difíceis, nem professor de matemática consegue, né? Sim, sim. Aí eu falei, não, 40 aqui é meu top e eu vou chegar nessa nota. Foi exatamente a nota que eu tirei. Eu, por exemplo, detestava fazer questão de cirurgia. Nossa, questão de cirurgia pra mim era assim, o auge do... Quase sentia dor física pra fazer. Eu sempre fui preventiva. Né? Preventiva eu odiava no começo. Depois eu comecei a aprender preventiva e vi que todas as questões eram iguais. Eram iguais. Aí eu tranquilizei, mas cirurgia do início até o fim, entendeu? Do início até o fim foi ruim. Eu adorava fazer questão de clínica. Acredita? Acredite se quiser. Você é um clínico enrustido. Acredite se quiser. Mas deixa eu falar uma coisa sobre exposição ao erro. Quando eu entrei na faculdade, eu sempre conto essa história.
por estar no troninho de contagem, depois eu entrei na UFMG, e aí eu já sabia, eu já estava vacinado, eu já sabia que o buraco era mais embaixo. Que lá, na UFMG, eu ia encontrar 160 pessoas que eram, assim, a nata dos estudantes daquele ano. E eu sabia que eu seria mais um. Sabia que eu seria mais um lá. Eu não estaria em posição de destaque. E aí começa a formar os grupinhos, e os grupinhos costumam estudar em grupo, certo? Eu nunca estudei em grupo. Por quê? Porque eu tinha medo de ferir o meu ego. Porque eu sabia que eu ia ser pior que eles, entendeu? Ou pior que a maioria. Ou eu tinha medo de ser pior. Eu sempre queria estar no meu troninho. Então eu deixei de estudar em grupo, eu deixei de me expor ao erro, que é um método de estudo excelente, inclusive, estudo em grupo. Você ensinar, você escutar o erro do seu amigo, por medo de ferir o meu ego. Então, tem muito a ver com isso que vocês estão falando. Vocês tinham medo de fazer a questão de matemática. Eu tinha medo de estudar em grupo. Olha pra vocês verem, o erro, ele machuca mesmo. Quando você erra, quando a pessoa fala, nossa, você não sabe isso até hoje, machuca. Mas o erro tem um poder de te fazer aprender gigantesco. Então, gente, se expõe ao erro, faz aquilo que você não gosta de fazer, que te machuca, aquela matéria que, nossa, é isso que vai fazer a diferença na sua aprovação, no resultado da sua prova. E sabe, nas bases da neurociência agora, tá? Porque essa parte aí eu gosto também, acho que a Tamara também gosta. Quando a gente faz algo que dói, fisicamente quase, a gente tá estudando algo muito difícil, ou se expondo ao erro, ou fazendo uma questão que demanda muita energia mental da gente, o que acontece? O nosso cérebro, ele gasta muita glicose para aquilo. Então, nas bases da neurociência, a gente é como se estivesse falando pro nosso cérebro, eu tô morrendo, entendeu? Pelo amor de Deus, para de fazer isso, faz algo mais fácil, porque isso aqui vai custar a minha sobrevivência e tudo. Só que a gente não tá mais na savana, entendeu? A gente não tá mais caçando e pegando fruta no pé para poder sobreviver um dia após o outro. A gente tem todas as condições para poder sentar e estudar e se esforçar e gastar muita energia física e mental mesmo para poder aprender aquilo. Só que o nosso cérebro, ele foi historicamente programado para literalmente não precisar fazer esse tipo de esforço para aprender. Então, o que acontece? Quando dói, é porque a gente tá criando bases sinápticas. Literalmente, tá doendo porque você está criando as sinapses, entendeu? Então, é isso que vai te fazer aprender. E é como se fosse um risco de lápis. Você tá riscando, tá criando a sinapse. Aí você vai e erra. Aí você vai e risca de novo. Você erra outra questão. Aí você risca de novo. Quanto mais forte vai ficando esse risco de lápis, mais forte vai ficando a sua memória, menos você vai começar a errar. Porque você já está aprendendo. Então, é assim que se forma o conhecimento. Pra quem não tá ouvindo, pra quem não só tá ouvindo o áudio, a Ana até desenhou. Redbox envolve desenho, tá bom? Tem um livro que fala muito sobre isso e que mudou a minha vida, assim. É engraçado como algumas coisas pegam na gente e nunca mais saem. Chama Mindset, da Carol Dweck. Esse livro foi um dos livros que transformou a minha vida. Ele é um livro denso, assim, ele não é um livro facinho de ler, mas quando eu li, eu acho que eu levei um tapa na cara tão grande, porque eu percebi que eu não tinha uma mentalidade de aprendizado. Não, era o meu mindset fixo, que é o troninho. Exatamente. Eu vivia nesse troninho. Totalmente. Mindset fixo. Eu desisti de tudo na minha vida quando eu errei. Então, várias coisas eu percebi que eu não era boa porque eu não insisti. Exatamente. Eu não queria errar. Então, assim, eu desistia de várias atividades, eu fiz de tudo na minha infância. Minha mãe era aquele tipo de mãe que deixava você testar todas as atividades diferentes. E eu não persisti em nada. Porque eu tinha medo de errar. Eu tinha medo de passar vergonha. Então, se eu não fosse boa de primeira, eu desistia. Então, se no primeiro segundo eu não era excelente em algo, como eu era, por exemplo, na escola, eu não ia fazer. E eu passei uma vida inteira assim. Aí, na hora que eu li o livro e que eu percebi que eu era assim, e que a minha vida inteira tinha sido resumida nisso, que eu desistia das coisas, que eu não ia em frente com os meus objetivos porque eu tinha medo de errar, eu nunca mais esqueci. Pois é, e olha só, foi o que te trouxe até aqui, né? Então vamos fazer uma pausa pra isso. Você que tá ouvindo e pensando, não preciso ouvir esse episódio, não, eu sou muito inteligente, eu passo nas coisas tranquilamente. Pode parar, porque definitivamente você precisa para ter resultado acima da média. E um ponto que eu lembrei agora, quando eu comecei a estudar para as provas de R2 de endócrino, e eu vi que eu precisava tirar pelo menos 85% nas provas, eu falei, não, eu quero, assim, se for para escolher um principal hospital agora, eu quero fazer no Hospital das Clínicas da UFMG.
Então, já era a opção mais difícil de todas. Mas eu falei, então, eu vou, na verdade, estudar para provas mais difíceis do que essa prova. E eu comecei a fazer as provas da USP e da Unicamp. Inclusive, uma delas, eu até fui realmente fazer a prova da USP Ribeirão. E aí, foi uma das primeiras provas que eu fiz. Acho que foi na primeira semana de estudos. E eu acertei mais ou menos, assim, 55% da prova. 55%, 60%. Foi um soco no estômago que eu nunca vou esquecer na minha vida. E foi esse soco no estômago que me fez, assim, aprender... Depois disso, eu fiz todas as provas da USP. Eu cheguei até o final fazendo uma percentual de acertos muito mais alto. E da Unicamp também. E eu tenho certeza que a minha nota no Enare foi reflexo disso. Sim. Porque eu escolhi lá na primeira semana... Fiz a prova, não achei que eu ia tirar 80%, não. Sabia que eu ia ir mal. Mas eu sabia que ir mal ia ser extremamente importante para o meu aprendizado. Os meus alunos, pra você ter uma noção, eu fiz a mesma coisa na minha preparação para Enem. Eu falei, se eu quero o vestibular, no caso a faculdade com a nota mais alta, eu vou estudar por provas que tem um nível de conteúdo muito mais alto. Então, eu comecei a fazer USP e Unicamp também, só que é coisa do vestibular, né? E aí, quando eu falo isso para os meus alunos, não, mas o modelo de questão é diferente. Mas, gente, o conhecimento é o mesmo. O assunto é o mesmo. Então, se você está fazendo uma questão, você vai aprender, por exemplo, vamos dizer uma questão de clínica. Cai uma doença, você vai aprender o diagnóstico, o tratamento, a epidemiologia daquela doença, beleza. Vai cair em qualquer prova, só que vai cair com um texto diferente. No Enem vai cair um textão, na USP vai cair... Diga qual é a doença, 2 pontos. E acabou, entendeu? Aí, o que acontece? Os meus alunos, eles entram já no curso com a dificuldade muito grande de começar por provas que eles têm medo de errar muito. Aí eu falo, gente, não existe um Big Brother. Tem que ir pra errar mesmo. Exatamente, não existe um Big Brother no seu quarto, uma câmerazinha falando, quem ele pensa que ele é pegando uma prova da USP pra fazer? Que isso? Entendeu? Não, sério. Assim, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Você vai errar uma questão, e aí? E você tá no seu quarto, um ambiente super controlado, erra, pega sua caneta vermelha, eu falo, pra você estudar, gente, você tem que ter uma caneta preta e uma vermelha e acabou, tá? É tipo, uma pra você fazer, outra pra você corrigir, nada de frufru. E acabou lá, corrigiu, aprofundou na questão, aprendeu as bases do que tinha além, extrapolando um pouco a questão e pronto. Mas eu acho que é muito enraizado na gente isso, demais. porque... eu já tinha aprendido a estudar diferente no 5º ano, eu já sabia que eu errava, eu já sabia que eu precisava me expor ao erro, mas eu não fiz prova o ano inteiro, do mesmo jeito. Eu fazia questões, eu fiz questões o ano inteiro, eu acho que eu fiz 16 mil questões por ano, mas eu não tinha coragem de fazer questões que eu não tinha visto o tema. Então, simulados aleatórios eu não fazia. Eu fazia os simulados programados, assim, que eram simulados com os conteúdos que eu já tinha visto. Porque eu ficava assim, gente, mas eu nem sei a matéria, como é que eu vou fazer? E esse foi é assim um erro importante inteiro. que a gente tem que apontar agora. Eu acho que eu sou irmão da Malu. A gente deve ser parente. E não só por isso, agora você vai gostar. E não só por isso, porque antes de começar o podcast, a gente estava conversando e ela começou a criar conteúdo no Instagram com a mesma coisa que eu comecei a criar conteúdo no Instagram, que inclusive está passando na nossa tela ali agora. Ela começou a falar de contabilidade médica, gente. Igual eu comecei a falar no Instagram também. Por isso que a gente, além de tudo, do troninho, eu acho que a gente é irmão. E falando de contabilidade médica, a gente vai fazer uma pausa agora para falar da 4Doctor Contabilidade, que é a maior contabilidade médica do Brasil. É a minha contabilidade, é a contabilidade da Tamara, do Felipe, eu ia falar esposo, marido da Tamara, da Bruna, minha noiva. A gente adora eles, a gente conhece todo mundo lá dentro. É e eles a empresa nos ajudaram. de contabilidade que a gente confia e por isso a gente indica aqui com muita segurança. Exato. Nos ajudaram muito no início da nossa carreira. E quem é Medbox, quem é ouvinte Medbox, tem vantagens lá dentro se decidir migrar de contabilidade ou se decidir abrir uma conta lá na contabilidade. 4Doctor nos apoiando como sempre. Agora a gente pode voltar para o episódio. Gostou do gancho? Eu gostei. Foi excelente. A gente estava falando de se expor ao erro, né? De não gostar de se expor ao erro. Eu lembrei de uma história aqui porque eu odiava fazer questão de coluna. Gente, vocês não têm noção tanto que coluna é difícil. E ele gostava de clínica. Não, e é de clínica. É verdade. Eu não tô entendendo. Não, mas isso é na minha prova de título. Dentro não é do pra residência. ele não gostava de coluna. Né, e eu adorava de fazer joelho. O joelho é muito fácil, muito fácil. E era muito confortável, porque eu abria meu Anki lá, meu aplicativo de flashcards, e aí eu subdividi por pastas. Joelho, quadril, coluna, pediátrica. E eu sempre abria, eu bati o olho lá, vou fazer um joelhinho agora. Aí a coluna só ia lá pra baixo. Aí dava um tempinho, o que eu vou fazer agora?
só mais umas 10 de joelho. Fazia joelho, porque era muito confortável, era uma massagem. E eu não precisava saber mais joelho. Eu já ia bem no joelho. Só que a coluna, eu entrava assim, eu botava... Tem como você programar quantos flashcards você vai fazer. Eu botava lá, 10 de coluna. Eu parava no 3, porque era tão horrível. Parecia que eu ia morrer. Física. Porque tem uns músculos, assim, uns nomes esquisitos, que eu não gostava mesmo. Eu tinha medo, e aí eu comecei a deixar de lado. Mas, graças a Deus, antes do meio do ano, eu entendi isso. Vitor, se você não fizer o que você não gosta, essa parte da matéria vai te jogar no buraco. Então eu comecei a fazer o contrário. Joelho eu deixei pra lá, já estava muito resolvido. Se eu tivesse 1 hora para estudar, eu ia estudar 5 minutos de joelho. E ficar muito mais nessas outras matérias. Coluna, que era mais difícil, pediatra, que era mais difícil. Então, gente, é realmente estudo é sobre sair da zona de conforto. É literalmente o que define um estudante de alta performance do estudante amador. Porque, não sei se vocês escutaram já uma entrevista que o Michael Phelps deu, que ele fala muito sobre isso, que assim, ele literalmente, durante 6 anos, ele pulou na piscina gelada todos os dias. E ele falava, eu não gostava de nadar, eu não sei o que era, costas, borboleta, que não sei o que, mas ele tinha que fazer. Então, e ele tinha que fazer mais aquela modalidade que ele não gostava para poder ganhar centenas de medalhas de ouro que ele ganhou. Então, é literalmente isso. Você fazer o que você não quer para poder conquistar o resultado que você quer e acabou. Não tem discussão. Tem que ter estratégia. E a verdade é que, inclusive para as pessoas mais esforçadas de todas, assim, e de verdade, eu sei que quão bem intencionadas são as pessoas esforçadas. Você pode colocar todo o esforço do mundo, se esse esforço ele não for estratégico, não adianta. Juro, pode ser a pessoa... Nossa Senhora. Pode ser... Era o alarme da caixinha. Pode ser a pessoa mais esforçada de todas. Se não for um esforço direcionado, e quando eu falo direcionado, eu falo com estratégia, não adianta. Então, além de ser esforçado, além de poder contar com a sua inteligência, se você puder contar, tem que ter estratégia. E escolher focar nos pontos fracos, isso é estratégia. Então, a gente já... Vamos pontuar os erros que a gente falou. A gente falou sobre o erro de focar muito na concorrência. E não olhar realmente para o que importa. A gente falou sobre o erro de não se expor aos erros. Isso. Né, de querer estar sempre acertando. De demorar para fazer provas. De escolher, de ter um mapa. De pesquisar sobre a prova antes de fazer. Pesquisar sobre o currículo. E eu posso contar um pouco sobre esse erro em si? Porque eu acho que a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Então, esse foi um erro que eu cometi também. Eu sabia que eu queria o Enari, eu sabia um pouco sobre o Enari, eu tinha resolvido a prova, mas eu não sabia tanto a concorrência. Então, eu fui pesquisar sobre, mas lá pelo meio do ano. Eu falei, vou focar em fazer prova, e até um dos meus vídeos do meu produto é eu falando todos os erros que eu cometi. Porque eu fiz essa revisão de tudo que eu cometi de erro para não acontecer de novo. Que realmente a gente vai aprendendo à medida que a gente vai vivendo. E eu não sabia que era tão concorrido. Eu não sabia a nota de corte, eu não sabia quanto que eu precisava até lá pela metade. E quando eu fiz a prova, eu tinha uma noção mais ou menos do que era. E quando eu entrei no grupo, eu desabei. Na hora que eu conversei com pessoas que tinham feito a prova e que eu vi que era uma outra realidade, eu acho que a pior sensação que você pode ter na sua vida. De que, assim, você tá vivendo realmente numa bolha e de que as coisas não são como você pensava. Então, ter essa base, assim, escolher e ir atrás, que é uma coisa que eu acho que as pessoas não te ensinam muito o antes. Elas te ensinam a fazer prova. Mas isso aí de pra onde você vai, o que você vai olhar, o que você vai ter antes de tudo, faz muita diferença. Faz muita diferença. Literalmente, você precisa, pelo menos, ter um norte, assim. Porque pisar no escuro, sem saber, literalmente, até as coisas do hospital, o que envolve ser residente, o que envolve ser residente naquele hospital. Porque, às vezes, também você idealiza um lugar, idealiza uma faculdade, idealiza o hospital, mas você nem sabe por quê. Não conversou com ninguém. Não conversou com ninguém, exatamente. Então, esses são pontos extremamente importantes de saber antes. E outro erro que eu vejo sendo muito comum, e isso envolve um pouco de demorar, assim, de não querer se expor aos erros, é demorar muito para fazer simulados e provas. Assim, essa demora, eu acho que é um dos principais erros que eu mais vejo cometendo. Eu cometi esse erro na minha primeira preparação para o R1, e, assim, fui começar a fazer provas, e lá para o começo do ano, assim, não foi tão igual você, de começar a fazer faltando uma semana. Mas quando eu corrigi
dias para estudar para as minhas provas de R+, eu vi muita diferença. Porque, na verdade, na hora da prova, uma prova bem feita não significa que você sabe mais daquele tema. Definitivamente. Uma prova bem feita significa que você sabe técnicas para acertar mais X certos. Então, acertar mais X certos tem a ver com o quão treinado o seu cérebro está para aquele ambiente. E eu acho que mais do que sobre o cérebro também, eu sempre falo que tem 3 pilares. É o pilar da saúde física, da saúde mental e do conhecimento. Esse do conhecimento, vamos dizer que seja uns 33%. Agora, se você tiver com a cabeça ruim, você entrou na prova falando que você vai perder, que você é uma prova muito difícil, que é uma concorrência absurda, você vai perder, com certeza. Então, tipo assim, você tem que entrar tendo uma certeza, independente do que aconteça, se você ganha ou se você perca, você tem que entrar com a certeza de que você tá indo lá pra buscar sua vaga. Isso daí já é 50% do caminho andado. E da saúde física, que eu acredito que vocês dois sabem falar muito mais que eu, que, assim, 2 marombeiros, né? Mas, tipo assim, ficar sentado 5 horas pra você fazer uma prova, suas costas doem, assim, sua cabeça pesa, então tá com o corpo, assim, ok, pra você sustentar sua coluna e tudo, e sua cabeça e tal, ok. Mas essa preparação para a prova realmente faz muita diferença, porque eu falei com todo mundo que no dia que eu fui fazer o Enari, parecia que eu tava indo fazer mais um simulado. Sim. Eu fiz a prova do Enari tantas vezes que na hora que eu abri a prova, eu tava em casa mesmo. Eu olhava para as questões e parecia que eu sabia o que a questão queria de mim. Então, até questões, teve uma questão que sabe aquela questão que jogam lá pra todo mundo errar? Mas eu sabia tanto o jeito do Enari de cobrar as coisas que eu acertei sem saber o tema. Porque eu sabia fazer a prova do Enari. Então, quanto mais vezes você faz a prova, mesmo sendo a mesma prova, Perfeito. você aprende o jeito que ela quer. O que ela quer de você, na verdade. Então, quando você vai pra prova tranquilizado, de que você sabe o que você tá vivendo, de que você sabe o que vai acontecer ali, de que não é um tiro no escuro, já sai 50% do E de terror. saber o trabalho que você fez, né? Tipo assim, não, eu trabalhei pra isso aqui. E sobre dia da prova, sobre como ir fazer a prova, eu queria até deixar isso como último tema pra gente já ir caminhando pro final. Eu acho que tem muita coisa interessante que pode ser falada. A Ana já falou sobre saúde mental, física e conhecimento. E eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre estratégias que vocês usaram pro dia da prova. Eu passei por uma prova muito recentemente, então tá muito fresco na minha memória o que eu fiz. Então conta você, viu? Não, eu vou contar, calma. Então, o que aconteceu? Seguinte, minha prova, a prova de título de ortopedia é feita em Campinas. É um ambiente muito hostil, porque todos os ortopedistas do Brasil vão pra lá e todos os seus chefes vão pra lá também pra examinar e tudo mais. E é feito num hotel, é um climão, assim, todo mundo... Parece que você tá indo pra um abatedouro, você fica andando dentro do hotel de estação em estação, atrás de um guia com uma bandeirinha. É um negócio muito de louco, é um ambiente paralelo. E eu já sabia disso, não sabia exatamente como seria, mas eu sabia que seria um ambiente hostil. Ortopedia é uma fofura, né? É uma delicadeza. E aí são 3 examinadores em cada questão, e os examinadores ficam te apertando. Enfim, eu sabia que ia ser um momento de pressão. E eu fui para Campinas alguns dias antes, 4, 5 dias antes. Fiquei numa casa com amigos meus também que iam fazer a prova. E aí, no dia anterior da prova, a gente decidiu fazer uma coisa que foi não estudar. Na verdade, a gente fez um simulado até a hora do almoço. E a gente falou assim, a gente vai fazer um simulado aqui de leve, sem surtar muito. A gente vai almoçar e depois esquece. A gente vai curtir, a gente vai conversar, a gente vai ouvir música, a gente vai correr. E foi isso que a gente fez. A gente fez um simulado muito tranquilo, almoçamos e aí a gente ficou leve. O trabalho que a gente devia fazer, a gente já fez e agora vamos aproveitar. A gente foi e correu, nós éramos 4 juntos, a gente foi correr junto e aí corremos e tal, ficamos zoando um ao outro, aí voltamos da corrida, comemos e ficamos lá esticados no chão e conversando, ouvindo música, nem comentava nada de prova, pra cabeça ficar leve. E aí, beleza, aí chegou a noite, a prova era 8 horas da manhã, tinha que acordar cedo, chegou a noite. Uma coisa que interferiu muito também foi comida. Comi um negócio muito leve, eu acho uma tapioca lá com ovo, uma coisa que eu já estava acostumado, não inventei de comer uma pizza gordurosa, alguma coisa, leite, sei lá, nada. Eu comi uma coisa leve
e dormi bem. Dormi 8 horas na noite. Não fiquei mexendo no celular antes. Inclusive, eu deixei o Instagram de lado, o meu celular. Eu só abri o WhatsApp. Assim, fiquei 2 dias sem nem abrir o Instagram. 3 dias sem nem abrir o Instagram. Dormi muito bem. Acordei cedo. E aí, tomei um café reforçado. Café nada além da quantidade que eu tô acostumado. E aí... Eu lembro que, assim, aí depende da fé de cada um, cada um acredita, mas eu lembro que tinha um gramado lá embaixo, assim, da casa, e eu fui bem cedo pra lá, coloquei um louvorzão, assim, e comecei a me conectar com Deus. Fiz uma oração, entreguei tudo, li algumas passagens de Salmos. A dica aí, ó, que se quiser ir bem na prova, lê algumas passagens de Salmos, que é o rei Davi falando com Deus, entregando as guerras que ele ia lutar na mão de Deus, e eu encarei como se eu estivesse indo para uma guerra mesmo, entreguei tudo na mão dele, isso me fez muito bem, foi muito importante, e por fim, aconteceu uma coisa na semana anterior que foi meio que uma síndrome do impostor. Começou a vir na minha cabeça todos os momentos de derrota da minha vida. Todos. Eu comecei a me sentir um derrotado, assim. Autossabotagem, né? Eu comecei a me sabotar e falar que você é ruim, ou você é incompetente. Comecei a lembrar, olha aqui, é como se tivesse uma voz falando comigo, olha aqui o tanto de coisa ruim que você já fez na vida, olha o tanto de fracasso que você já teve, o tanto de derrota. E aí, nesse dia anterior... E juntando com amanhã, eu comecei a mentalizar todas as vitórias que eu tive na minha vida. Todas as vitórias. Todas as provas que eu fui bem, todos os concursos que eu passei. Comecei a lembrar muito da UFMG, quando eu passei, a alegria de passar. Lembrei até da autoescola, de eu passando no exame de direção. E eu comecei a mentalizar só coisa boa. Vitória, eu sou bom, eu sou vitorioso, sou vitorioso. Eu li uma cartinha do meu avô, que o meu avô já faleceu, mas ele mandou pra mim falando que eu era Vitor de vitorioso. E só comecei a colocar vitória na minha cabeça, só vitória na minha cabeça. E fui pra prova. Então, eu tenho certeza que esse conjunto de atos que eu fiz e estrategicamente, ativamente, montei pra mim, fez toda a diferença na minha prova. Foi uma prova que eu nunca fui tão bem numa prova igual eu fui bem na minha prova de título, entendeu? Eu acho que a gente então, é irmão mesmo, porque eu fiz mais ou menos a mesma coisa. Não, então então você leu Salmos também? Leu Salmos de Davi? Não. Assim, uma semana antes eu já parei de estudar. Eu só fiquei lendo aquelas revisões, aquelas decorebas, que pra mim só vale a pena ler próximo da prova, que são coisas que você vai precisar na hora. E quando foi chegando no dia anterior, eu fiquei com a minha família, a gente orou todo mundo junto. No dia, a prova do Enário é à tarde, né? Então, pra mim isso é ótimo, porque eu tenho um começo de dia aí pra poder garantir algumas vitórias. Então, a gente acordou, o Rafael, que é o meu esposo, preparou um café da manhã, de dia da vitória, minha família inteira orou junto. Eu fui correr também. Corri durante algumas horas, eu criei uma playlist, que era uma playlist do dia da prova, que eram só músicas de vitória. Eram só músicas que agradeciam, que traziam esse espírito de ser um lutador, né, de estar participando daquilo, de ter uma vitória naquele dia. E tive um almoço leve também, algo que fosse super tranquilo, e fui pra prova. E uma coisa que eu notei e que me incomodou muito, foi que quando eu cheguei na prova, tinha um grupo de pessoas que estavam reclamando. E eles estavam falando sobre que fulano não podia ter tirado uma nota tão boa, como que fulano tinha ido bem em alguma prova. E elas estavam só reclamando. E me veio uma energia tão ruim naquele momento, eu fiquei pensando, gente, você tá indo fazer uma prova que vai definir a sua vida inteira. E você tá criticando outra pessoa. Nesse momento que era pra você estar visualizando tantas coisas boas, visualizando sua aprovação, pensando que vai dar tudo certo, você tá ali criticando o outro. Eu coloquei um foninho de ouvido, coloquei... as minhas músicas de novo e mentalizei a mesma coisa, que ia tudo dar certo, que eu sabia o que eu tava fazendo, que eu tinha muitas vitórias, que essa seria mais uma e que era só o começo de uma nova jornada. E na hora que eu sentei, eu tava numa tranquilidade tão grande que eu nunca tinha sentido. E eu nunca tinha feito uma prova tão boa também. Porque depois eu acabei tirando 92 na prova e pra passar na UFMG eu não sabia, mas bem concorrido. Tinha que ter sido isso mesmo. Foi lá, foi certinho o que eu precisava. Se não fosse 92, não tinha ido. Então, comigo, eu acho que o meu momento de prova, na verdade, começou uma semana antes, né? Eu fazia uma semana chamada Semana da Imersão.
eu saí de todas as redes sociais, eu, tipo assim, nem pegava no celular direito, e eu literalmente pegava as provas que eu achava que eram, tipo assim, as melhores provas, vamos dizer assim, as provas do Enem que eu mais aprendi. E aí eu ia fazendo tranquilo, tipo assim, não ia fazendo como simulado, eu ia meio que mapeando a prova, meio que, sabe quando você tem uma batalha mesmo, que as pessoas vão pra um lugar perto, montam uma tenda e ficam estudando as estratégias ali? Pois é, eu fiz mais ou menos isso. Eu peguei as provas, fui lendo, ó, isso daqui é uma questão que sempre cai, que não sei o quê, fiquei analisando a prova. E aí eu fazia essa playlist, inclusive a playlist, o nome é Vencer é o Meu Hobby. Muito bom. E aí a primeira música que tinha é I Surrender, não sei se vocês já ouviram. É uma música, um louvor assim em inglês, Eu é me muito... rendo. Muito, muito linda. E aí tem um vídeo no YouTube que ela é ao vivo com várias pessoas cantando também. E aí eu sempre escutava ela de manhã. Aí, antes de estudar, antes de fazer essas coisas, eu sempre escutava. E no dia da prova não foi diferente. Eu acho que a parte da corrida, todo mundo que vai fazer prova fez essa parte da corrida. Fiz a minha corridinha Se você quer ser aprovado, faça a corra. corrida. Foi. Fiz a minha corridinha, tomei o meu shakezinho, depois escutei minha música, coloquei o meu fone de ouvido e fiquei fazendo uns flashcards. Meu pai chegou no quarto, menina, você tá estudando antes da prova? Aí eu, não, pelo amor de Deus, eu tô fazendo aqui uns flashcards. Porque ele sabia, né, quando eu ficava com o tablet assim, aí ele sabia que eu já tava fazendo os negócios lá do baralho, que ele não sabe nem o que é. Aí, dos baralhos. Aí ele ficou doido, aí eu falei, você vai entrar em estafa mental, pelo amor de Deus. Eu, não, pai, porque é justamente para eu não ficar nervosa. Então, era algo leve, eu fiquei, aí ele me levou pra prova. Nesse dia, meu irmão também foi fazer a prova do Enem, eu fiquei, meu Deus, se eu perder agora e meu irmão tá aqui. Mas deu tudo certo, eu entrei pra prova do Enem, eu literalmente fiz igual aqueles lutadores que vão entrar no pódio, sabe? Independente do que esteja acontecendo, é aquele fonezão assim. No ringue, né? Exatamente, no ringue. Aquele fonezão assim. E só pensando, só mentalizando a prova, só falando, tipo, pedindo a Deus pra poder dar tudo certo. E eu falei comigo a prova inteira. Eu acho que eu saí igual uma batata, com meu cérebro derretendo, assim, pelos ouvidos. Eu falei, eu não deixei entrar em piloto automático. Eu falei comigo, Ana, vamos aqui, essa questão, vamos, foca de novo, foca, isso aqui e aquilo. É por que a gente tá marcando isso? Foi a prova inteira. Aí, no primeiro dia de prova, eu tirei 42 de 45 em humanas e 41 de 45 em linguagens. E no segundo dia foi mais ou menos a mesma coisa. Você me lembrou uma coisa, que a minha irmã faz residência também, ela faz pediatria na UFES. E quando eu fui fazer a prova, no dia anterior, eu liguei pra ela e a gente conversou. E ela me falou assim, toda vez que você não souber uma questão, que você não tiver certeza, você vai marcar e você vai falar, obrigada, meu Deus, eu não faria nada diferente. E aí a gente orou juntas nessa noite. E aí toda questão que eu não tinha certeza da resposta, eu marcava e eu falava, obrigada, meu Deus, eu não faria nada diferente. E eu errei 8 questões. Eu tô então, impressionado assim, com essa nota até agora. Não é possível, gente. Vocês fazem 92 na prova, como? E você acredita que tem gente que fez 96? Não é possível ter alguma coisa muito errada acontecer. Certa, né, na verdade. Tem um ponto, assim, tem um ponto que tá realmente ficando mais concorrido. Muito Mas tem um concorrido. ponto que o Enário é uma prova também um de um pouco nível mais geral. fácil. Ou seja, você tem que fazer uma nota muito mais alta pra passar. Como se fosse o Enem, você também tem que fazer uma nota mais alta pra passar do que talvez comparando com o vestibular das ciências médicas. Cara. Mas é onde estão os hospitais mais concorridos. Então, assim, onde as pessoas querem ir. Então, vai ser 93 pra cima daqui pra frente. Jesus. Agora só uma vez. Então, o meu processo, na verdade, tem alguns pontos específicos, assim, nada tão diferente do de vocês, mas eu sempre focava em deixar a minha mente calma. Então, teve assim, a corrida? Qualquer coisa... Não teve, você acredita? Que isso? Não teve. Ela ainda não corria. Eu ainda não corria, tem isso, Deve mas ter tido um crossfit, porque ela era crossfiteira. eu gostava, assim, o que minha mente me falasse pra ficar mais calma, eu fazia. Então, eu estudei até um dia anterior. E eu gostava de fazer isso porque isso me deixava mais calma. Eu gostava, eu sentia que eu tava entrando no clima da prova. Eu não queria me sentir, assim, dispersa, sabe? Eu queria ir ativando os motores. Mais ou menos isso. Sentia que se eu fizesse qualquer outra coisa, se eu não estudasse nada no dia anterior, minha mente ia ficar dispersa, isso ia me deixar nervosa. Obviamente, isso não ia acontecer. Mas era o que ia me deixar mais calma. Então, eu fazia isso com essa ideia de, não, tô ativando os motores aqui. Aí, no dia seguinte, eu acordava e eu, assim, não fazia nada, literalmente nada. Fazia um café da manhã com calma. E o que aconteceu no dia do Enário é que eu fui dar umas caminhadas.
eu morava perto do Diamond, no shopping, aí eu fui dar umas caminhadas na volta do Diamond, com a mente assim, pra ficar com a mente leve, e voltava e ficava orando o tempo todo, com uma regra muito clara de ficar longe do celular. Então, assim, eu fiquei longe do meu Instagram, eu fiquei sem postar nenhum story por mais de 24 horas, por vezes que eu conto nos dedos, desde que eu tô no Instagram há mais ou menos, não sei, uns 8 anos. E elas todas praticamente foram em contexto de prova. Então, eu realmente ficava isolada de qualquer energia que pudesse, assim, chegar perto de mim. Isso é muito importante. Inclusive, isso no dia da prova. Muita gente fica conversando com os amigos no dia da prova. Tipo assim, por exemplo, isso que você fez de ficar com o pessoal lá, ouvindo música. Isso pra mim não existe. Eu chegava no lugar da prova e ficava isolada. Eu também. Igual uma antissocial. Se eu visse algum conhecido de longe, assim, eu virava pra ele não me ver, porque eu não queria conversar com ninguém. Um capuizinho. Eu queria ficar na minha ali, isolada, e assim... Eu sou muito social. Eu juro, tem uma Eu divisão adoro o encontrinho aqui, pré-prova. Também. Deus me livre, Eu eu não fiquei via tirando foto com os meninos Aham. na porta da Deus prova. Não, isso Não, não não, existe. Eu já social, chego na só prova essa frase. procurando todo mundo. Não, Muito ficava bom. assim, eu queria ficar isolada, então eu ficava Eu longe de também. todo mundo. Então eu entrava, aí eu já via qual que era a minha cadeira, já deixava minhas coisas lá pra ter certeza que minha cadeira tá tudo ok, minha sala tá ali, não tem risco de atrasar. Aí eu, se eu pudesse sair da sala, eu saía, senão eu já ficava lá alternando entre assim, oração, meditação, oração, meditação, oração, meditação, e o tempo todo. E assim, uma coisa que eu fortaleci muito pra mim também era a regra da minha confiança. Então, eu fui pra prova do Enari pronta pra passar. Eu fui com exatamente a mesma mente que você, assim, eu abri a prova e falei, eu estou em casa, eu nasci pra essa prova, ela, assim, eu sei mais que o examinador com essa prova aqui, entendeu? Eu fui com confiança, e assim, eu orei tanto, entreguei tanto, que assim que eu sentei e abri a prova, eu sabia que Deus estava me direcionando pra fazer aquela prova. Então, eu fui com muita confiança mesmo, então esses pontos, assim, foram determinantes pra mim. Poxa, sensacional, sensacional. Mas antes da gente encerrar, nossa, eu adorei esse episódio. Eu quero que as pessoas comentem se você é time Vitor ou time Thames. Se qual lado da mesa você está, entendeu? Eu quero saber, curioso. Antes de gente encerrar, eu quero dar um espaço agora pra Malu contar como as pessoas podem achar ela no Instagram, o que elas podem esperar de você lá, Malu. Vocês conseguem me achar no Instagram como Malu Médica. Eu também tenho um produto digital, eu falo sobre esse começo de carreira, sobre como como abrir as suas portas ainda na faculdade para essa nova fase. Se você quiser dar plantão no início ou se quiser trabalhar um pouco antes de entrar para residência, que foi o que eu fiz, eu recomendo. Acho que tem vários caminhos aí quando a gente forma, a gente precisa definir qual que a gente quer e tá tudo bem querer caminhos diferentes. É para isso que eu tô lá. E a gente fala também sobre preparação para a prova. Depois dos 92, eu me senti bem confiante para falar desse tema. Como é que chama o seu produto? Chama Do Internato ao CNPJ. Boa. Muito bom. Ana, e você? Segunda vez. Segunda vez, o povo também já tá me conhecendo. Vocês podem me achar lá no Instagram como @pagecard_. E eu falo muito sobre preparação para a prova, mesmo para o Enem, no caso, para os meninos do Enem, mas falo também sobre currículo médico, tipo assim, dentro da faculdade, para o que você pode fazer, em qual período que você pode fazer e tudo. Em relação ao currículo, eu dou mais, assim, meu relato do que eu não tenho o produto ainda, mas para os vestibulandos tem o Anaflix, que vocês podem encontrar no link da minha bio. Muito bom, muito bom. E eu até quero deixar uma dica aqui que vai ser uma dica ouro. Você que é estudante, está estudando uma prova muito concorrida, não fica acompanhando somente pessoas que estão estudando para a mesma prova que você. Então, quando eu estava estudando para as minhas provas, eu acompanhei muitos vestibulandos e pessoas que falam para vestibulandos e muitos concurseiros de concurso público. Sim, concurseiro. Porque no fim das contas, é técnica de estudo e é exatamente. ciência do aprendizado para provas muito concorridas. Então, pode sair dessa caixinha de acompanhar só pessoas que estão estudando para residência e acompanhar vestibulando e concurseiro. E a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com a bolha também. Porque quando a gente olha ao seu redor, cuidado para você não estar se comparando com as pessoas erradas. Comparação nunca é boa, mas se a gente quer chegar num lugar alto, a gente tem que ver se o que a gente está fazendo é suficiente. Então, às vezes, você pode até ser o mais esforçado daquele seu grupo, mas você nunca vai ser o mais esforçado de onde você quer chegar. É o troninho. Muito bom, é o troninho. Nossa, Sai do troninho. Sai do troninho. Essa dica bônus foi sensacional. Qual que é a hashtag? Sai do troninho. Então, gente, se vocês ficaram até o final aqui... Se vocês ficaram até o final aí, comenta... Falei com uma seriedade. Sai do troninho. É tipo, sai do troninho. Sai logo. Comenta aí, hashtag sai do troninho.
Foi um prazer, gente. Obrigado. A gente tá muito feliz. Nossa, Adorei esse podcast esse episódio. maravilhoso. Tá no meu top 5, top 3 favoritos, com certeza. Obrigado mesmo. Espero que vocês voltem mais vezes. Tá bom? Foi um prazer. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Mad Box Cast. Tchau!